Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, verso 1, diz assim: Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Jesus enviou os seus discípulos para prepararem o caminho para ele. Disse-lhes: Grande é, na verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. O Senhor mandou a gente ir. Essa palavra eu não creio que é apenas para os 70, é para os discípulos de Jesus. Versículo 16: Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos submetem. Disse-lhes Jesus: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes porque, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondes essas coisas dos sábios e inteligentes e os revelas às criancinhas ou aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Pai, te agradecemos por tua palavra e pedimos, fala no nosso coração, Senhor, porque a tua igreja não pode depender de eventos. A tua igreja, Senhor, não pode depender apenas de campanhas, de movimentos para atrair as pessoas. O que a tua igreja mais precisa é do mover e da unção do Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós queremos como igreja nos mover na unção do Espírito. Que a tua glória venha sobre nós, que a tua graça venha sobre nós. Senhor, que enquanto nós ouvimos a tua palavra nesses dias, venha sobre o nosso coração quebrantamento, venha contrição, que venha sobre nós arrependimento, para que com o coração arrependido e quebrantado, nós estejamos prontos para o Senhor trabalhar na nossa vida e ministrar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Fala conosco, Pai, nessa noite, é o que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, querido. O reino de Deus é o mais completo, claro, simples, prático, verdadeiro, romântico e eterno projeto da existência humana. O reino de Deus é o maior projeto, porque Deus decidiu implantar na terra o reino dele. Agora olha como Deus é maravilhoso. Deus cria o jardim, coloca o homem no jardim e diz: olha, governe no jardim. E o homem desobedece a Deus, se perde, se afasta do Senhor, e Deus diz assim: olha, meu plano continua, meu reino. E aí ele envia seu filho, aí Jesus vem para implantar o reino dele. Mas o povo pensou que o reino de Jesus seria terreno, humano. Eles imaginavam, interessante, irmão, que Simão, o Zelote, ele era guerreiro. E Simão, o Zelote, ele pensava assim: Jesus vai precisar de um homem guerreiro como eu. E eu preciso estar nessa equipe, porque quando Jesus se levantar, eu fui treinado para a guerra, e eu vou combater pelo reino de Jesus. Irmão, o reino de Jesus não era visível, não era dessa terra. Quando nós oramos e fazemos a oração, chamada oração do Pai Nosso, nós falamos: venha o teu reino, que o reino venha. Jesus disse assim, quando disserem: olha, o reino está ali, o reino está acolá. Não, não, ei, o reino está dentro de nós. Sabe por que o reino está dentro de nós?
Porque o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Esse é o maior projeto que existe, irmão. O reino de Deus dentro de nós, para se expandir e sair de nós e se expandir sobre essa terra. Que a vontade do Pai seja feita na nossa vida. Quanto mais eu permito o Espírito reinar em mim, mais o reino vai sair de mim e se estabelecer na terra, alcançando pessoas para o reino de Deus. Os 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, eles reinaram sobre essa terra. Eles foram escolhidos por Jesus para serem apóstolos. E apóstolo, irmão, não sei se você sabe, mas é um termo grego da época de Roma, que Roma dominava. Como é que o Império Romano fazia? Eles mandavam, primeiramente, uma pessoa com a função de apóstolo, para começar a implantar o reino de Roma naquela cidade. E ele ia preparando o terreno para alterar a cultura daquela cidade, através de uma pessoa com a função de apóstolo. Aí Jesus disse assim: o termo que eu vou usar e que eu quero fazer é esse. Eu vou estabelecer apóstolos, que são aqueles que são enviados, aqueles que vão ser instrumentos para mudar a cultura da terra. Irmãos, é tão interessante que quando alguém começa a implantar a cultura do céu, esse mundo acha esquisito. Quando a gente fala, eu vou falar só algumas coisas aqui, por exemplo, quando a gente diz assim: olha, eu não creio que Deus quer que um casal de namorados beije na boca. Aí o povo diz assim: que é isso? Que negócio é esse? O que é que tem? O que é que tem? Eu digo, eu não consigo imaginar José e Maria se agarrando, se beijando no pé do muro, se amassando. Não consigo imaginar. Eu consigo imaginar o beijo de ternura que havia. Era um beijo na testa, a depender da intimidade, um beijo no rosto. Você sabia que os discípulos se cumprimentavam com um beijo? E não tinha problema nenhum nisso? Mas essa cultura está tão pervertida e tão destruída, que até as séries que são fabricadas são para destruir os valores e o conceito do céu, que a igreja tenta estabelecer por meio das escrituras na vida dos filhos de Deus que congregam e que escutam a palavra de Deus. A palavra diz uma coisa, e tudo que a gente assiste nas mídias é para dizer o contrário àquilo que a gente fala das escrituras. O reino de Deus sendo estabelecido na terra, e é muito estranho, quando a gente fala das coisas de Deus, o povo diz assim: isso é muito radical, não precisa isso tudo aí para servir a Deus, não precisa tanto. Claro que precisa. O homem até descobrir que tudo que faz na terra é apenas um preparo, um treinamento para o maior investimento da sua história, que é viver o reino de Deus. Ele se distrai em desvaneios equivocados, sempre gastando tempo, gastando os dias que não voltam mais em focos passageiros, que são disfarçados de grandes conquistas, que se encerram com a morte. Pessoas acham que aquilo que faz aqui na terra é grande e que é extraordinário. Ei! A Bíblia fala de um homem que conseguiu construir celeiros maiores para guardar tudo que ele tinha. Não tinha condições de guardar todos os seus bens. A palavra que ele ouve de Deus naquele dia é: louco, você está pensando em um reino terreno? Você está pensando em um reino nesse lugar? Você está preocupado demais com essa terra, e você se esqueceu que a alma que você tem não é apenas... Quantos anos dura a sua alma? 80 anos? 100 anos? A sua alma é eterna. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder sua alma? Que aproveita você governar e reinar por 100 anos e depois não governar e não reinar na eternidade? Jesus chama essa pessoa de louco. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Sabe o que é que a gente ouve? É que uma geração ajunta recurso financeiro, a segunda geração desfruta e a terceira dissipa, acaba com tudo. Às vezes os pais estão tão preocupados em adquirir uma herança para os filhos, que quando morrem, deixam uma herança para os filhos brigarem com o que é que vão ficar.
ao invés de permitir que um caráter de Deus seja estabelecido nos seus filhos, para que os seus filhos, seus netos e bisnetos tenham o mesmo temor a Deus e o mesmo amor por Jesus que os pais tiveram. Não é errado você deixar herança para os seus filhos, é correto, e você deve fazê-lo, mas a sua maior preocupação e a sua maior riqueza é entender que aquilo que você estabelece como reino de Deus dentro de você e que você expande para os seus filhos, que vai perdurar pelas suas gerações, é o que é mais importante. É o exemplo que você deixa para eles. Amém ou não amém? Muitos aprendem que a formação acadêmica, que o sucesso da empresa, que a vida profissional bem-sucedida, embora traga uma aparência de segurança, comodidade e conforto, não é o fim em si mesmo. São apenas agentes facilitadores para a implantação do reino de Deus no coração da humanidade, que está condenada a viver a eternidade longe do amor do Pai Celestial. Se nós não usarmos aquilo que vivemos, aquilo que fazemos para estabelecer o reino na vida das pessoas, nós estamos falhando. Esses dias eu estava conversando um pouco com o Lucas ali, e eu dizendo a ele, olha, Deus tem um projeto na vida de cada pessoa. E Deus coloca você em áreas da sociedade que só você vai chegar, que só você vai alcançar. E por que Deus te coloca lá? Para você estabelecer o reino de Deus aonde você estiver. Um é comerciante, o outro trabalha no balcão, o outro é vendedor, o outro é consultor, o outro é um técnico, outro é mecânico, outro é um padeiro, cada um numa área. Deus pega o povo dele e diz assim, eu quero expandir o meu reino na terra. Mas sabe o que acontece? Às vezes o reino de Deus fica bloqueado, porque ele não flui de nós. Nós precisamos entender que tudo que vivemos e fazemos é para implantar o reino de Deus na terra. Cada oportunidade que você tem é para implantar o reino de Deus na terra. Se você abrir a sua Bíblia e ler o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 33, você vai entender qual é o âmago dessa mensagem do reino. O texto diz assim, todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho de Deus tem o quê? Vida eterna. Todavia, aquele que rejeita o Filho não verá a vida verdadeira. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sabe por quê? A ira de Deus é contra o pecado. E se o pecado estiver dominando a vida de alguém, essa pessoa está no foco da mira, da ira de Deus. Está escrito na Bíblia. João 3, 36. Se quiser conferir, está lá nas Escrituras. Por isso a importância de estabelecer o reino de Deus e permitir que o reino de Deus, que você diz que está dentro de você, flua através de você. O mover do poder do Espírito Santo no coração da pessoa que se apresenta disponível atrai a mais linda história de amor entre os homens e o eterno Senhor de toda a terra. E nos alegra saber que existe a possibilidade de acontecer em todas as áreas da vida, o reflexo do fundamento do reino de Deus, em todo lugar da sociedade. Deus quer agir. Tem pessoas simples, que é o irmão simples que vai alcançar. Tem pessoas da alta sociedade, que é o irmão que está lá também, no meio, infiltrado, que vai alcançar. Eu me lembro de um irmão, um amigo nosso, que mora no Luiz Eduardo, ele disse assim, se para alcançar o coração de alguém que tem uma condição financeira elevada, precisar ter uma Ferrari, que Deus me dê a Ferrari, para que o cara me dê crédito, para poder anunciar o Evangelho para ele. Amém? Tem fé? Não pode fazer igual disse Silas Malafaia. Silas Malafaia diz assim, não tem fé para ter uma bicicleta? Mas, irmão, o propósito e o objetivo deve estar adequado para entender que eu preciso fluir no reino de Deus, para expandir o reino de Deus. Amém? Então, no Evangelho do Senhor Jesus, você vai ver a semelhança que há entre o capítulo 10 de Lucas e Mateus capítulo 10 também. Está escrito lá, e nós encontramos os 3 pilares organizacionais como compromisso inegociável para ter êxito, tanto na família como na empresa, na profissão, na escola, em todas as áreas da sociedade. Existem 3 pilares para que tenha sucesso. E o reino de Deus utiliza desses 3 pilares. Quais são esses pilares?
Primeiro pilar, diga comigo, primeiro, presença. A presença, irmãos, o texto bíblico de Lucas 10, vamos ler o versículo 17. Voltaram os 70 com alegria. Voltaram, por quê? Porque eles foram lá. A presença deles foi nos ambientes onde Jesus queria estabelecer o seu reino. Eles foram lá presencialmente. Jesus percorria, irmãos, as cidades. Ele andava. A expressão de amor passa pela presença. As confissões de amor são provadas pela presença física. Eu amo a Jesus, mas eu não tenho tempo para levar meu corpo para a igreja, para ir adorar a Deus. Portanto, nós precisamos discernir que todo recurso online que nós temos disponível nos nossos dias podem e devem ser usados para suprir necessidades daqueles que não podem vir na igreja, aqueles que trabalham na zona rural, aqueles que moram em outra cidade, que se identificam com a gente e querem ouvir a pregação por aqui. Mas não é para substituir a sua presença. Não é para que você fique em casa e diga assim, eu vou assistir de casa. Ei, não é a mesma coisa. A presença. Um pai presente na família. Um pai que precisa viver, trabalhar, mas ele precisa voltar para casa. Porque ele precisa cuidar da família. Ele precisa estar presente. Eu vi esses dias na internet, irmão. Alguém filmou um pai chegando no cemitério com alguns brinquedos. E a pessoa começou a filmar. E aquele pai vem do lado do túmulo. Eu não sei a história. Certamente o filho que faleceu e que ele não brincou com o filho enquanto o filho estava vivo. E ele vem e coloca o brinquedo no chão, coloca a bola no chão e chuta, e ele corre em volta do túmulo. Nós dizemos que não temos tempo. Você não tem tempo para mandar mensagem para alguém que você ama, que está em outra cidade? Por que você não tem tempo? Porque existem pessoas dessas que se morrerem hoje, amanhã ou hoje mesmo você pega um carro e para toda a sua agenda e toda a sua vida para ir lá dar atenção a essa pessoa, se não vai contar nada mais para ela. É um apoio para a família, é uma demonstração de que você se importava, mas você não esteve presente enquanto viva ela estava. Para que uma organização funcione, para que o reino funcione, o povo de Deus precisa entender que a presença marca. A presença, a sua presença é que faz diferença. Nós temos 99, mas aqui tem quantos? 35, 40? Cadê a presença dos demais? Irmãos, é disso que as Escrituras dizem. É disso que as Escrituras falam. Que qualquer coisa é suficiente para tirar a minha presença, para chamar a minha atenção, e eu não tenho compromisso nem de estar presente. Eu sei que a presença é tão importante, irmão. Quando alguém me convida para um casamento, é muito difícil eu faltar. Porque eu sei da importância desse momento. Eu sei da importância desse momento. Momento que uma família nova se inicia. E eu faço todo esforço. Já viajei para João Dourado para fazer casamento. Já viajei para São Paulo para fazer casamento. Porque se a pessoa teve a honra de me convidar para um momento tão importante, eu vou mandar mensagem e dizer assim, não deu para ir não para o teu casamento, porque... Por quê? E vai contar uma mentira? A presença. E o culto online não substitui a sua presença aqui. Quarta-feira, irmãos, foi muito bom. E eu pensando, a mensagem está sendo gravada, que benção, vou postar depois. Pregando e isso veio na minha cabeça. Depois, quando acabou, aí já se diz assim, meu pai, eu não gravei não, o HD não estava ali. E aí eu fico pensando, quem não esteve presente nunca mais vai ouvir aquela mensagem. Aí depois Lu sentou ali, Ludmila sentou e disse, meu pai, qual é o tema da mensagem? Eu digo, sei lá, dá um tempo aí. Mas, irmão,
Meu pastor costumava dizer que cada culto é como as águas de um rio que passa e nunca mais voltam pelo mesmo lugar. A presença, irmão, é insubstituível. Nós precisamos discernir quando esses recursos online se constituem apenas como comodidade e paliativos para justificar uma pseudo-praticidade. Nesse mundo que oferece atrativos a passos acelerados para provocar o enfraquecimento da frequência no culto coletivo, de adoração e na comunhão ensinada nas Escrituras Sagradas. Todo o essencial da vida deve ser feito com a presença física, ainda que seja sacrificial, em amor. Fazer um esforço para estar presente. O reino de Deus é estabelecido com a sua presença. Você não falta nem um dia de trabalho no mês, não é? Quantos cultos você falta? Você não... Irmão, pensa sobre isso. Toda ausência sem uma justa, um motivo justo, é desonra. Toda ausência. Se alguém te chamou para algo importante, é porque ela prioriza você. E a cada culto que você se reúne, o Senhor está aqui para falar com você, para receber a sua adoração que vai subir até Ele, a sua oração que vai subir até Ele. Quanto você dá importância a isso? Então, o primeiro pilar é o pilar da presença. Amém? Segundo pilar, relatórios. As expressões de amor passam pelos relatórios. Quando eles voltaram, o texto diz no verso 17, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Ou seja, vamos dar um relatório, uma resposta para Jesus. Irmão, toda organização, empresa, família, precisa de um retorno, precisa de um relatório, precisa de um esclarecimento, precisa de uma satisfação. Quando alguém casa, eu digo, olha, está casando, mas tem que dar satisfação à sua mulher a partir de hoje. Não porque você precisa de autorização, mas porque você precisa comunicar. Mas eu estou em casa, eu estou saindo, digo, meu bem, estou indo no mercado. Eu devo satisfação a ela. Meu bem, estou indo trabalhar. Dou satisfação. Porque você precisa ter essa sensação de que você deve prestar um relatório, prestar satisfação. Amém? Para funcionar, precisa haver isso. O relatório apresentado pelos 70 discípulos que voltaram plenos de alegria por haverem realizado tarefa aparentemente física, com resultados sobrenaturais. Eles foram lá, colocaram as mãos, mas eles viram que não era deles, era algo sobrenatural. Os demônios saíam, as coisas aconteciam, pessoas eram curadas, as coisas aconteciam. No relato, eles contaram que viram o poder do nome de Jesus sobre as forças das trevas, que se constituem no maior inimigo do ser humano. Eles foram lá, oraram, expulsaram demônios, curaram pessoas e voltaram para dizer para Jesus aquilo que tinha acontecido. Voltaram para dar um relatório, para dar uma resposta. Para que o reino de Deus se expanda, você precisa ter pessoas que você presta conta. Um homem que não tem um discipulador está vulnerável, solto e em perigo do diabo. Já teve homens que eu ajudei, que nem congrega aqui, que a ajuda minha basicamente foi, de vez em quando perguntar, fulano, como é que está aquele negócio? E aí ele, pastor, tá uma luta, mas eu estou conseguindo, estou vencendo. Beleza. Se eu perceber que não quer me dar relatório, eu deixo em paz. Mas se me convidou e me pediu minha ajuda, ei, como é que está aí? Como é que estão as coisas? Me diga alguma coisa. Porque se você sabe que vai ter que prestar conta, que dá um relatório, você vai fazer com mais cuidado, com mais zelo, com mais dedicação. Amém? E a última coisa, qual foi a primeira coisa? Qual é o primeiro pilar? Presença. Qual é o segundo? Relatório. E o terceiro? Comunicação. Quantas famílias sofrem? Por que, irmão? Não se comunica. Sabe o que eu aprendi?
estudando sobre educação de filhos, sobre família e tal. Aprenda a dirigir-se às pessoas pelo nome na mesa. Fulano, passa o sal para mim, por favor. Não fica assim com a carona fechada. Aí, pega esse negócio aí. Fulano, pega o sal para mim, por favor. Fulano, trata pelo nome. Você sabia que o nome mais doce que existe no mundo para você é o seu? Ou de Jesus ou o seu. O seu está entre os primeiros lugares. Né? Esses dias não, uns dias atrás, eu estava na Kombi indo e uma criança achou uma caneta. Ou foi um lápis dentro da Kombi. Né? E eu sabendo disso, ela disse assim, achei um lápis, não lembro se era lápis ou caneta. Aí ela disse, vou escrever aqui alguma coisa. Eu falei, escreve aí para testar se está funcionando, se está bom. Aí quando ela foi escrevendo, e eu estava na Kombi, ela estava atrás. Aí eu falei assim, escreve alguma coisa que não seja seu nome. Aí ela, parou. Sabe por quê? Você sabia quando você vai testar uma caneta, o primeiro nome que você escreve é o seu? Aí ela disse, como o senhor sabia que eu ia fazer meu nome? Eu falei, escreva outro nome. Aí eu pensei, ela vai fazer o nome ou da mãe ou da pessoa que está com ela todo dia, cuidando dela. Aí ela escreveu o nome da pessoa. Aí estava presente a pessoa. Eu falei, olha como ela gosta de você. O nome que veio à mente dela primeiro, depois do dela, foi o seu. Então, irmão, a comunicação é muito importante. As expressões do amor passam pela linguagem. Pela linguagem. É impossível qualquer comunicação sem o uso dos mesmos códigos de linguagem entre o locutor e o interlocutor. Se alguém chegar aqui falando inglês, não vai adiantar nada, né? Quem escuta pregação em inglês aqui? Quem escuta pregação em inglês? Só a irmã Marinha? A irmã Marinha sabe inglês ou fica lendo a legenda? Vai lendo a legenda, né? Tá certo. Eu pensei que tinha mais alguém aqui além de mim que entendia inglês. Da brincadeira, irmãos. Mas, irmãos, a linguagem tem que bater, nós temos que falar uma língua. Sabe o que é que o diabo faz? Para dividir a igreja? Ele lança uma comunicação errada. Alguém diz uma coisa, a pessoa interpreta de um jeito, fala com o outro, e já leva exagerando a questão, e aí cria uma dificuldade para dividir a igreja. Quebre a comunicação, que você quebra o poder, a autoridade. Quando o povo queria construir uma torre, e o objetivo deles era orgulhoso, era de chegar até o céu. Como é que Deus interviu eles? Como é que Deus parou eles? Irmão, Deus estava ensinando um princípio ali. Porque Deus podia pegar e encerrar aquele negócio ali, ele tinha poder para acabar com aquele negócio ali, com tudo. Eu estava falando hoje pela manhã, que um anjo foi enviado, matou um exército de 185 mil homens, um anjo. Deus não precisava nem se esforçar, irmão. Anjo, vai lá e acaba com aquele negócio, daquele projeto daquela torre lá. Mas sabe o que Deus fez? Confundiu a língua. Ei, se você não entende o que eu estou falando, escute o que eu vou dizer agora, irmão. Olha para mim aqui. Cuidado com a amargura, com a raiva, com o ressentimento. Porque você vai ouvir tudo errado. Você vai entender tudo errado. Porque passa pelo filtro da desonra. Eu estou escrevendo sobre isso. E é fantástico, irmão, porque a pessoa fala uma coisa, o outro entende errado e já fica com raiva. Já fica magoado. Fulano falou aquilo lá, era para mim. Era para mim. Eu lembro que um dia, isso já tem muito tempo, as pessoas nem estão aqui na igreja mais, mas eu lembro que um dia eu preguei, e quando foi na segunda-feira, uma irmã chegou para a outra e disse, sua falsa. Ela disse, o que foi, irmão? O que foi que eu fiz? Sua falsa. E saiu de perto. Ela disse, meu Deus, o que foi que eu fiz com fulana? E aí, mais tarde, disse, não, fulano, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, você disse que ia guardar segredo. E eu conversei com você, e você foi falar com o pastor, que ele pregou tudinho. Irmão, eu não sabia de história, não tinha escutado nada, não sabia de nada, o Espírito Santo estava falando.
Mas a pessoa com o coração amargurado disse assim, contou. E ela ficou o tempo todo aqui com raiva no culto. Imagine, o pastor está pregando para mim. Então, essa infeliz contou para ele. Irmão, a comunicação, a linguagem é necessária. Na comunicação verbal, nós temos os recursos constituídos por palavras, por signos linguísticos, fonemas, vocabulários, marcados por significados regionais. Cada lugar tem um jeito diferente de falar. Nós devemos utilizar a linguagem que seja compreensível para as pessoas, para comunicar o reino de Deus, para levar a mensagem do reino, para falar do amor de Deus. Fale de maneira simples. Irmão, a igreja aprende uns negócios e aí quer usar aquilo em todo lugar, né? Quer usar uma linguagem que o povo não entende. Irmão, seja mais simples. O pastor Cleison, amigo nosso lá da igreja de Luiz Eduardo, e ele disse que quando ele foi para a igreja a primeira vez, ele disse que já ficou com raiva logo na porta, na entrada da igreja. Disse que um irmão estendeu a mão para ele, e quem conhece o pastor Cleison sabe que o pastor Cleison é alto e magro. Aí disse que o irmão disse assim, fala varão. Ele disse, varão? Rapaz, isso aqui é uma igreja, a gente já entra, o povo tirando sarro da gente, porque eu sou magro e grande, agora me chama de varão. Já entrou zangado na igreja, irmão. A comunicação, né? Tem igrejas, a igreja tem restaurado algumas coisas, e quando a gente cumprimenta o irmão com shalom, você está desejando muitas bênçãos para a pessoa, vai além de paz, não é só paz. Mas tem gente que quer impor as coisas sem o outro entender o que é. Eu vi falar de líderes de igreja que dizem assim, não, você tem que falar shalom. Mas eu não posso falar a paz do Senhor. Não, tem que falar shalom. Aí fala shalom e o outro não sabe o que é e diz, tá bom, shalom. Não sei o que é não, mas também, toma shalom também. Irmão, a igreja precisa entender que nós temos que usar uma linguagem compreensível para as pessoas que estão lá fora. A comunicação é a base. Se quebrou a comunicação, sabe quando o caos está para se estabelecer numa família? Quando quebra a comunicação. Quando começa a não conversar mais. Quando a mulher diz para o filho, diz assim, pergunta ao teu pai se ele quer almoçar. Mas o pai está no mesmo cômodo aqui escutando. Aí o pai diz, diga à sua mãe que eu estou com fome. Mas a mãe está no mesmo ambiente. Que criancice! Que tolice! Interrompeu a comunicação. O diabo diz, eu gostei demais dessa ideia de vocês. Continua assim sem conversar. Continue sem falar. Fica com a cara virada mesmo, fica zangado, não conversa não fala não. Porque, irmãos, precisamos usar a linguagem, as palavras, e nós precisamos ter cuidado com essas palavras, para que nós possamos transmitir a ideia do reino e a mensagem do reino de Deus. Amém? Então, em 2024 a gente vai falar muito sobre isso. A igreja se movendo no poder do Espírito Santo. Esse tema nos encoraja a servir no reino de Deus com expectativa, quebrantado e disponibilidade para servir no reino de Deus. Olha o texto, eu quero que você veja ainda o versículo 18. Jesus diz assim, eu vi Satanás como um raio cair do céu, e eu dei a vocês autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada lhes fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Sabe qual é a maior alegria que você deve ter, irmão? É porque seu nome está escrito lá no céu. Você vai para o céu, você vai para a glória de Jesus. E o que é que vai roubar a sua alegria aqui na terra, irmão? Abençoa o irmão que está aí perto de você, diz ele, teu nome está escrito lá no céu. Fala com ele aí. O diabo pode tentar parar o reino, mas se o reino é de Deus, o rei é ele. E se ele é o rei, irmão, quem é que pode parar o reino de Deus? Nada pode interromper e paralisar o reino de Deus. O reino de Deus vai avançar, e nós, como povo de Deus, vamos avançar. A mensagem deixada por Jesus há mais de 2000 anos atrás, nós encontramos o convite para os disponíveis segui-lo.
aqueles que estão disponíveis para trabalhar pelo reino. No reino de Deus só existe lugar destinado para os disponíveis, porque os disponíveis estarão sempre presentes na disposição do eis-me aqui. Posição de alguém que está disponível para crer e para se envolver. Os disponíveis terão sempre relatórios relevantes dos feitos realizados pelo poder de Jesus. Os disponíveis mantêm a linguagem da proclamação do amor do nosso Papai Celestial. Essa mensagem está em você, esse reino está em você. Permita esse reino fluir e alcançar e abençoar a cidade. Amém? Convidar o pessoal do Ministério de Louvor. Vamos cantar essa música, irmão. Eu não sei você, mas eu canto essa música com vigor, com ânimo. Vamos ficar em pé? O inferno não vai prevalecer sobre a igreja de Jesus. Viveremos o ano 2024 como igreja de Jesus que se move no poder do Espírito Santo. Disponíveis para toda obra. Nós precisamos estar disponíveis para servir o reino. Glória a Deus. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, o teu reino está aqui dentro de mim. Me ajude, Senhor, a fazer o ambiente necessário para que o teu Espírito flua em mim e o teu reino se expanda em Roda Velha. Me usa, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus.